Olá, eu sou Rodolfo Kapler e este é o Cult. Muito mais que um programa, o Cult é um espaço de divulgação de ideias e de personalidades ligadas às artes, à cultura, economia, política, ciência e tecnologia. E hoje nós recebemos para uma conversa muito especial o José Machado, que foi deputado federal, deputado estadual por vários mandatos e também foi prefeito da nossa cidade por 2 vezes. Tudo bem, Machado? É uma grande alegria recebê-lo aqui no Cult. Tudo bem, Rodolfo? É um prazer, uma satisfação muito grande. Machado, eu quero começar o nosso papo perguntando para você como se deu a sua relação com Piracicaba. O senhor nasceu em Piracicaba, não? Com quantos anos veio para cá? Como é que foi isso? Bem, eu conheci Piracicaba quando eu tinha 19 anos e estudava economia na Universidade de São Paulo. E eu me lembro que em 1968 eu estive em Piracicaba para cumprir uma missão do movimento estudantil. O senhor fazia parte do movimento estudantil? Eu não era uma liderança do movimento estudantil. Eu era um militante de base. Mas houve um pedido para que eu e mais alguns colegas viéssemos a Piracicaba para nos encontrarmos com alguns estudantes da Exalc para conversar um pouco sobre as questões ligadas ao movimento estudantil. Então foi uma visita rápida, não é? Não foi possível conhecer a cidade, mas deu para ter uma ideia geral, muito rápida. E depois eu voltei para Piracicaba para trabalhar num primeiro momento. Vim a convite da Universidade Metodista para dar aulas de economia, na Faculdade de Economia. Isso que é década de 70, 80? Década de 70 foi isso, aconteceu em 1978. Eu comecei a dar aulas. Eu morava em Campinas, fazia o pós-graduação na Unicamp e vinha com ônibus fretado com os estudantes, com professores de Campinas, pelo menos 2 vezes por semana, ia dar aulas aqui. E aí, em 1979, eu me mudei definitivamente para Piracicaba porque eu fui convidado a assumir um cargo na Unimep como coordenador do curso de economia, em tempo integral. Então, a partir daí, eu passei a residir em Piracicaba e aí me enraizei com a família. Eu, na época, Janete e eu tínhamos 2 meninas, né, as nossas 2 filhas, e depois o mais novo nasceu em Piracicaba em 1980, janeiro de 1980. Mas eu sou do interior de São Paulo. Sou nascido em Tanabi, sertão de São Paulo, mas não conheço Tanabi, porque eu saí de Tanabi novinho, eu era bebê quando eu saí de lá. E essa cidade fica perto Fica perto de São José do Rio Preto, fica um pouquinho para frente de São José do Rio Preto. Legal. O senhor mencionou aí, né, a sua participação, seu envolvimento no movimento estudantil. Isso na década de 60, 68, foi quando o senhor veio para Piracicaba, né, pela primeira vez. Então foi logo ali a eclosão do golpe, né, dos militares, da ditadura militar ali. Né? Foi um período muito difícil do país. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse período. Pois não. Como foi Bom, ingressar na vida política através do movimento estudantil? Isso tem tudo a ver com a minha iniciação política. Foi nesse momento, do movimento estudantil. Eu saí eu morava em Fernandópolis, que fica um pouco para frente de Tanabi. Eu passei num concurso do Banespa e fui trabalhar na matriz do Banespa em São Paulo com o objetivo de fazer faculdade também. E ingressei na Universidade de São Paulo em 1968 para fazer o curso de economia. E trabalhava durante o dia e estudava à noite, né?
E acabei me envolvendo com o Centro Acadêmico Visconde Cairu, que era o centro acadêmico da Faculdade de Economia, que ficava na Rua Doutor Villanova, ali, esquina com a Rua Maria Antônia, que era o epicentro do movimento estudantil, onde ficava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ali era o epicentro do movimento estudantil. Em frente ao Mackenzie. O Mackenzie é onde ficavam, digamos, os estudantes mais a favor do regime militar. Então ali era um ambiente de muita tensão política. Né? Mas eu era um calouro, uma pessoa que não entendia nada do que estava acontecendo e fui me envolvendo aos poucos, fui aprendendo, né, no convívio, no ambiente universitário. E esse meu envolvimento com o centro acadêmico, aí nós tínhamos aquelas passeatas, comecei a participar de passeatas. Depois houve uma ocupação da Faculdade de Economia, a Faculdade de Economia estava em crise e houve uma ocupação pelos estudantes, né, para fazer uma reforma do regimento interno da faculdade, fazer uma reforma do currículo, que era um currículo muito anacrônico, muito atrasado do curso de economia, e nós, estudantes, queríamos um currículo mais adaptado às necessidades, né, de uma visão moderna, né, de sociedade. Então nós ocupamos a Faculdade de Economia e essa crise redundou numa comissão paritária que foi criada, uma comissão paritária para fazer a reforma do currículo do curso de Economia, e eu fui indicado pelos meus colegas para compor essa comissão paritária. Eu diria que isso já foi um indício de que eu tinha algum talento, alguma inclinação para a liderança. Mas eu não fui um líder estudantil, né? Apesar dessa vocação, mas eu não tinha ainda condições de assumir um papel de liderança. Talvez com o desenvolvimento, o meu desenvolvimento... Mas a sua incursão na política se deu através do movimento estudantil, então. Se deu através do movimento estudantil. E aí tem um episódio que muito pouca gente sabe, porque eu nunca, digamos assim, me dediquei a fazer propaganda desse episódio, mas em 1969 eu fui preso, não é, pela ditadura militar, fui processado exatamente por essa militância no movimento estudantil. Olha que coisa Sim. interessante. Embora eu não fosse uma liderança, não é? O senhor foi um preso político. Eu fui um preso político. Por um período de quanto tempo? Então, eu fui preso em outubro de 1969, acusado de maneira inverídica de pertencer... Ali já tinha sido emitido o AI-5, né? O AI-5 já estava em vigor. Já estava em vigor. Mas eu fui acusado de pertencer a uma organização terrorista. Sim. A VAR Palmares. O que não era verdadeiro. Eu acabei conhecendo gente da VAR Palmares e, nesse contexto, entenderam que eu estava envolvido com a VAR Palmares. Mas isso não era verdadeiro. Né? Mas, de todo modo, eu fui preso. Isso aconteceu com muita gente, né? Acho que é importante, até tem muitos jovens aí acompanhando. Aconteceu com muita gente importante, né, no Brasil. Muita gente. Pessoas que foram acusadas injustamente. Né? Tiveram que sair do país. Exatamente. Algumas perderam as suas profissões, perderam os seus cargos. Isso não quer dizer que eu não estava envolvido com o movimento estudantil, e o movimento estudantil fazia oposição Sim. ao regime militar. Sim. Isso é um fato. Né? Então, o fato de eu participar de passeatas, o fato de eu me envolver em debates, em discussões na faculdade... Né? Mas isso não fazia de você um terrorista. Não fazia de mim um terrorista. Né? Mas eu fui preso, acusado disso. Quantos anos? Fui processado. Quantos anos o senhor tinha quando foi preso? Era 20 um menino? anos. 20 anos. 20 aninhos. Fui acusado, fui condenado a 2 anos de prisão, mas cumpri 1 ano e 3 meses no presídio Tiradentes. E como foi essa experiência, Machado? De ficar preso, isso te deixou traumas?
Não me deixou traumas. É lógico que eu fiquei traumatizado com a prisão. A prisão foi uma violência inesperada. Eu não estava preparado. Eu era muito jovem, em grande medida ingênuo politicamente, não tinha estrutura para suportar uma prisão. Entretanto, eu fui um preso político. Mas você não sofreu torturas? Sofri tortura também. Sofri tortura também porque quando eu fui preso pela Operação Bandeirante, que depois virou o DOI-CODE. Sim, DOI-CODE. Então foi uma prisão clandestina, quer dizer, você é preso e ninguém fica sabendo. A minha sorte é que o meu irmão que morava comigo, que não tinha a menor ideia do que estava se passando, foi preso comigo no mesmo dia. E ele não tinha nenhum envolvimento com o movimento estudantil? Meu irmão era muito mais novo do que eu. Meu irmão tinha 17 anos, não tinha envolvimento nenhum. Morava comigo porque ele estava também propenso a fazer carreira universitária. E ele também foi preso? Foi preso porque nós morávamos juntos. Então, quando a polícia foi no meu apartamento, encontrou meu irmão. Eu estava trabalhando, eu trabalhava no Banespa. Quando eu chego do trabalho, a polícia estava no meu apartamento me aguardando. Já tinham revirado o apartamento, já tinham levado o meu irmão para a Rua Tutóia, onde ficava a Operação Bandeirantes. E aí interrogaram ele não sabia de nada, não tinha a menor ideia. Interrogaram a mim, que eu também não tinha o que dizer, porque não era a verdadeira acusação que havia contra mim, mas eles me apertaram, me torturaram, para mim dizer o que para mim confessar algo que eu não podia, porque eu não tinha o que confessar. Né? Aí fiquei ali um período ali na Operação Bandeirante, depois fui transferido para o DOPS, e do DOPS fui para o Presídio Tiradentes aguardar julgamento. Então, em junho de 1970, eu fui julgado e condenado a 2 anos de prisão. O senhor cumpriu? Cumpri 1 ano e 3 meses, que eu saí com liberdade condicional em janeiro de 1971. Graças ao empenho dos meus pais, sobretudo da minha mãe, né, que jogou um papel importantíssimo para convencer o juiz da primeira auditoria militar a me colocar em liberdade, porque aí usou toda daquele a coisa que as mães sabem fazer, né, de apelar pelo filho. Mas eu já tinha cumprido também mais de 50%, então, e como não tinha motivo nenhum, não havia nada que justificasse a minha prisão, o juiz autorizou minha liberdade condicional. Depois eu fui a julgamento no Supremo Tribunal Militar e lá reduziram a minha pena de 2 anos para 1 ano, mas manteve a condenação. E depois, futuramente, eu fui anistiado. Então eu sou um anistiado político. Olha só. Machado, acho que muita gente não sabe, principalmente os mais jovens, mas o senhor foi prefeito 2 vezes da nossa cidade, de Piracicaba, né? Então cumpriu ali os mandatos de 1989 a 92 e de 2001 a 2004. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais foram os aspectos principais das suas 2 gestões aqui em Piracicaba. Bom, primeiro é importante dizer que eu, de certa maneira, fui um fenômeno político em Piracicaba, porque, como eu disse inicialmente, eu me mudei para cá em 1979. Né? Então eu morava em Piracicaba, quando eu fui eleito deputado estadual, em 1986, eu morava em Piracicaba fazia 7 anos. Então eu era um ilustre desconhecido. Era um professor da Unimep, mas com pouca penetração social em Piracicaba. Eu fui eleito deputado estadual não por conta dos votos de Piracicaba, porque eu tive uma votação pequena. É que eu tive uma votação espalhada na região, na capital, fui bem votado também, em algumas cidades do interior.
Isso me deu condição de me eleger deputado estadual. E aí, como deputado estadual, lógico, eu passei a ter visibilidade política na cidade de Piracicaba. Mas em 1988, quando eu me elegi prefeito, eu não era uma pessoa popular, amplamente conhecida, admirada e requisitada. Mas aí são circunstâncias da época, não é? Depois, em outro momento, a gente pode falar mais sobre isso. Eu fui eleito prefeito em 1988, havia um desejo muito grande em Piracicaba de mudança. Eu passei para a sociedade uma impressão de credibilidade, né? Consegui convencer a sociedade de que eu estava apto a governar Piracicaba e... Interessante, foi bem ali no florescimento da redemocratização, né? Florescimento da redemocratização foi, na verdade, eu fui eleito em 1988, onde a Constituinte, né? Tinha a Constituinte de 1988. Né? A grande surpresa, primeiro, eu morava em Piracicaba há 8 anos. Não era uma pessoa conhecida. Numa cidade como Piracicaba, que ela é muito tradicionalista e ela enaltece muito os seus filhos, os nascidos na cidade, né? Eu era um estrangeiro, entre aspas. Aqui as pessoas são identificadas, né? Pelo menos as pessoas mais velhas aqui em Piracicaba, pelo sobrenome, né? Você é da família tal, que conhece a família tal e tal. Né? Então eu fui um fenômeno político, pode-se dizer. Como que uma cidade conservadora na época, tradicionalista, não é? Elege uma pessoa desconhecida, Sim. sabidamente de esquerda, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Na época o PT era estigmatizado como um partido comunista. Sim. Não era, mas Sim. Era conhecido como um partido comunista. Não é? Até tentaram, durante a campanha, me pregar essa pecha de comunista, estrangeiro. Que comia criancinha. Mas não colou. Não colou porque Piracicaba estava ansiosa por renovação de lideranças, por mudanças. O quadro político nacional também favorecia da redemocratização. Então é um conjunto de fatores. E eu tive um desempenho também, eu tinha em torno de 40 anos de idade, eu tive um desempenho que eu considero à altura dessas expectativas. Então, fui eleito, foi uma eleição surpreendente, mas é um fato histórico. Esse foi o primeiro mandato. Primeiro mandato. E o segundo? Bom, o segundo eu já era deputado federal. E já tinha feito uma boa gestão? Já tinha feito uma gestão, teve uma aprovação boa. Né? De 89 a 92. Meu nome já era um nome popular. Sim. Então, eu já tinha popularidade quando eu me candidatei novamente no ano 2000. Né? Então, eu ganhei no primeiro turno, havia já eleição em 2 turnos, eu ganhei no primeiro turno. Então, eu diria que foi uma eleição mais tranquila, já era mais previsível. A de 88 era completamente imprevisível. Na verdade, eu me candidatei... Mas também refletiu, como o senhor disse há pouco, refletiu a eleição de 88, refletiu o momento da vida nacional, né? Sim. Democratização, constituinte. Sem dúvida. O Brasil querendo algo novo, né? Exatamente. Querendo uma experiência política nova. E em 88 eu derrotei um monstro da política de Piracicaba, que era o João Herman. Que é um cara conhecidíssimo, né? Cara talentoso, que uma parte importante da cidade rejeitava. Pelo estilo dele, pela maneira como ele... A personalidade do João Herman, que era uma personalidade muito polêmica. Mas era um político nato. Mas era, primeiro, deputado constituinte, tinha sido um bom prefeito, a meu juízo, pelo menos. Mas eu acho que tinha muita popularidade, mas tinha uma rejeição muito grande. Isso também conspirou contra ele. Né? Então eu posso dizer que eu derrotei um cara forte, um craque da política em Piracicaba, um cara forte, né?
de quem me tornei amigo depois. Olha que legal. É gozado, porque apesar de eu ter derrotado o João, ele nunca manteve qualquer tipo de mágoa contra mim. Pelo contrário, me visitava de vez em quando na prefeitura. Olha só. Era um sujeito assim que me respeitou Porque muito. muita gente que, né, nós que não fazemos parte da política partidária, tem a ideia de que os políticos não se suportam, né? É legal ouvir isso. Que obviamente que há muita ojeriza de um político em relação ao outro, mas também há muito afeto também, né? Acontece, eu tenho uma personalidade, Rodolfo, assim, eu tenho posição política clara. Sim. Eu sou enfático. Eu sou um cidadão de esquerda. Sim. Tenho lado. Sim. Eu tenho lado. Eu estou do lado dos mais fracos, dos mais pobres. Numa sociedade desigual como é a sociedade brasileira, eu sou contra essa desigualdade, eu sou contra a miséria, eu luto a vida inteira contra as injustiças e luto pela democracia. Então eu tenho uma visão política. Mas a minha personalidade não é uma personalidade de agressão. Eu nunca agredi meus adversários. O senhor não é combativo. Não, eu sou combativo nas ideias. Mas eu não agrido as pessoas. Mas não no plano pessoal. Não no campo dos afetos. Né? Não. Por exemplo, eu sempre tive uma boa relação com o Jairo Matos, uma boa relação com o Adilson Maluf, uma boa relação com o Mendes Tame. Eu nunca os tratei como inimigos. O Barjas. Sim. O Barjas é meu amigo. Inclusive nós somos adversário político, mas nós não somos inimigos. Inclusive ele disse isso, né, na entrevista que eu pude fazer com ele. Ele falou durante o programa que vocês são amigos, que falou muito bem. O Barjas foi quem me trouxe para Piracicaba, quem assinou meu contrato de trabalho na Unimep. Então eu respeito isso, eu o tenho em consideração. Sim. Não é? Então, o fato de nós sermos adversários políticos não nos torna inimigos. Então, eu transitei... Isso é muito interessante. Eu sempre transitei em todos os setores da sociedade de Piracicaba. Todos os setores. Eu não tenho inimigos em Piracicaba. Eu acho que isso é interessante, porque dentro da democracia, a democracia admite adversários, mas não inimigos, né? Adversário político, mas você não é meu inimigo. Claro. Você não é um inimigo a ser abatido porque você pensa diferente de mim. Né? Nós somos adversários. Estamos, por exemplo, em campos, em espectros ideológicos diferentes, mas não somos inimigos. Né? E hoje em dia, dentro do debate público, sobretudo nas redes sociais online, as pessoas têm essa visão de que quem pensa diferente, ou seja, o adversário ideológico, político, é inimigo, e não é. Não pode ser assim. Numa democracia saudável não pode ser assim. Então, eu fui um prefeito que conversava com empresários, apoiava iniciativas importantes dos empresários, aquelas que beneficiavam o bem comum, a sociedade como um todo, favorecendo a cidade, boas relações com as lideranças empresariais, com as lideranças sindicais, com as lideranças do movimento popular, com os clubes de serviço. Não é? Eu tinha um relacionamento completamente cordial com todos os setores. Nenhum setor em Piracicaba foi desprezado ou perseguido por mim. Nenhum setor. Agora, o meu governo tinha um lado, tinha uma inclinação, tinha uma prioridade, que eram os bairros mais pobres, as favelas, os trabalhadores. Eu sempre tive essa preocupação, mas com uma visão totalizante, de pensar a cidade como um todo. Não abandonar os valores que a cidade sempre cultivou. O Rio Piracicaba, o Engenho Central, a Rua do Porto, a Exalc, a Faculdade de Odontologia, quer dizer, essas potencialidades de Piracicaba sempre tiveram o meu apoio entusiástico. E quais foram os principais legados das suas duas gestões? O que o senhor poderia falar aí? Olha, a gente teria que pensar algumas coisas que ficaram na memória e na imaginação popular. Eu diria que a defesa do Rio Piracicaba, a criação do consórcio da Bacia do Piracicaba, foi um projeto que eu liderei regionalmente. Eu acho que isso é uma marca do meu governo. Sim. A desapropriação do Engenho Central e a transformação daquele espaço num espaço público
né? Muito importante, Também né? foi uma marca que está aí para todo mundo ver, para todo mundo perceber, para todo mundo sentir e usufruir. Sim. Lógico que as gestões posteriores também investiram no engenho, mas a iniciativa de desapropriar e de tornar o engenho como um espaço público foi uma iniciativa do meu primeiro governo. Já no primeiro ano, 1989, eu decretei de utilidade pública e recebi da Justiça o documento que dava a posse. Então eu tomei posse do Engenho Central, como prefeito representando a sociedade piracicabana. É um grande legado para nós, né? É um grande legado. Acredito, como muita gente acredita, que a construção do terminal central de integração do transporte coletivo, né, integrando todas as linhas e modernizando o centro da cidade, dando uma outra cara para o centro da cidade, é uma marca também que está aí. Foi na primeira gestão, segunda? Foi da primeira gestão também. É um legado, a integração do transporte e o terminal central de integração é um legado importante. Mas é imprescindível que eu deixe registrado também que nós criamos um modelo de gestão participativo, né? Então nós criamos praticamente todos os conselhos que existem hoje foram criados por mim. Quais? O senhor poderia citar? Cultura, saúde, educação, meio ambiente, vários conselhos, né? O orçamento participativo, através do qual nós submetíamos aos cidadãos e cidadãs piracicabanos, né, o direito de opinar sobre quais as prioridades deveriam constar do orçamento da cidade. Quer dizer, eu dividi com a cidadania a responsabilidade de governar, para que a responsabilidade não ficasse apenas na minha cabeça ou dos meus assessores diretos, mas que fosse compartilhado para criar uma cidade de todos, não uma cidade onde o prefeito é o dono. Não é? Claro que eu nunca abdiquei da autoridade do prefeito. Eu sempre exerci a minha autoridade como prefeito, né? Não descartei a minha responsabilidade. Eu assumia integralmente as minhas responsabilidades. Na hora, inclusive, de tomar decisões impopulares. Eu, por exemplo, no meu primeiro governo, aliás, é bom que se diga, eu não governei na bonança, nos bons ventos. Eu governei os meus 2 mandatos com o Brasil em crise. Crise econômica, financeira, com muito poucos recursos no orçamento. Porque como a economia não cresce, a arrecadação não cresce. Então, eu governava com uma margem muito pequena de recursos para fazer a manutenção da cidade, para fazer investimentos, construir escolas, construir postos de saúde. Fazer políticas sociais. Políticas sociais, construir o terminal de integração. Tudo isso foi feito com muito suor, com muita dificuldade. Porque não havia disponibilidade abundante de recursos na prefeitura. Muito pelo contrário. Nós tínhamos uma inflação. Eu tomei posse com o Brasil vivendo um processo de inflação galopante. Uma das coisas que mais me doía... A minha mãe me fala que ia no mercado de manhã, depois ia de tarde, o preço já mudava. Ia de noite, o preço ia mudando. Durante o dia mudava várias vezes. Uma inflação de 80%, 90% ao ano. E uma das coisas que mais me doía era ter que reajustar a tarifa de ônibus e a tarifa de água todo mês. Que era uma medida absurdamente impopular, que atingia o bolso dos trabalhadores. E eu fazia isso quase que chorando. Eu tinha que assinar o decreto reajustando, porque se eu não reajustasse os preços, os serviços seriam sucateados. E o prejuízo seria maior. E a reação da população era imediata, né? Então, mas o prefeito, ele tem que assumir suas responsabilidades, mesmo que ele não agrade. O prefeito não... Eu tenho absoluta convicção. Eu não fui um prefeito demagogo que jogava para a plateia. Eu fui um prefeito popular, que estava com o povo na periferia, visitava os centros comunitários, visitava as comunidades, recebia todo mundo no meu gabinete que pedia audiência.
Todo mundo que pedia audiência, eu recebia, dava um jeito de receber. Eu valorizava as pessoas que queriam conversar comigo. Então, mas eu não jogava para a plateia, quer dizer, fazia demagogia. Ficava fazendo coisa para agradar, para ganhar algum trunfo político. Isso eu não fiz. Assim como eu não fiz nenhuma tipo de manobra para manipular a Câmara dos Vereadores. Eu fui um prefeito que governou com uma minoria parlamentar. Eu não governei com maioria. É muito fácil governar com maioria. Onde você manda o projeto e a maioria está lá para te apoiar, para aprovar. Não. Todo projeto que eu mandava demorava para aprovar porque a Câmara era oposicionista e ela dificultava a aprovação. Então eu tinha que conversar, eu tinha que convencer, eu tinha que conversar com o povo me ajudar a convencer a Câmara. Então não foi um governo fácil. Um governo assim que você nada de braçada. Não, não foi. Foi um governo difíceis, atravessar um deserto durante 8 anos governando na crise. Quando você governa, por exemplo, quando o presidente Lula foi presidente e que o Brasil começou a ter crescimento econômico acelerado, quando o governo federal adotou o PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento, onde o governo federal tinha verbas para oferecer aos municípios, fazer obras, casas populares, construir hospitais, creche, etc., bem, aí era tranquilo. Mas eu não governei nessa etapa. Eu governei na etapa de vacas magras. E hoje, como que o senhor analisa Piracicaba? O que precisa melhorar? Se o senhor pudesse citar 3 pontos aí principais, eu sei que é muito complexo a gente pensar a cidade, né? Mas seria, se o senhor pudesse citar 3 pontos assim de melhorias importantes, urgentes para Piracicaba. Eu não tenho assim uma avaliação, Rodolfo, muito clara. Eu tenho observado a nova administração. A pergunta não é nem em relação à nova administração, mas a conjuntura atual da cidade. É que a cidade... Veja, Piracicaba é uma cidade, né, forte. Cidade rica? É uma cidade forte. Ela é forte, mas ela tem desigualdades. Sim. As periferias de Piracicaba se concentram muita gente pobre, com muita dificuldade e muitas delas passando fome. Sim, isso é verdade. Miséria e fome. Isso é verdade. Eu diria que o transporte coletivo está precisando passar por uma nova revolução. Eu fiz uma revolução no meu primeiro mandato no transporte coletivo de Piracicaba. Eu me lembro que saiu uma matéria sobre isso, de uma revista, que chamou A Revolução no Canavial. Olha só, que imagem bonita. A Revolução no Canavial falava sobre a revolução no transporte coletivo de Piracicaba na minha primeira gestão. Mas o tempo passou. E o transporte é o mesmo. Não mudou nada. Não modernizou em nada. Sim, há muitas reclamações da população então, eu em relação acho que, a essa altura do campeonato, passado 30 anos e o transporte coletivo continua na mesma toada, sem sofrer nenhum tipo de mudança significativa, seja do ponto de vista de disponibilidade de horários, de trajetos. Não estou nem falando do preço da tarifa, que evidentemente é alto. Para o trabalhador é alta a tarifa. Não é? Mas eu estou falando da qualidade do serviço, da pontualidade do serviço, que eu acho que Piracicaba precisava passar por uma nova revolução, inclusive introduzindo um sistema de transporte sustentável, que não polua o meio ambiente. Então eu entendo que devemos pensar em novos paradigmas para o transporte coletivo de Piracicaba. Eu acho que na questão da saúde a gente também tem problemas sérios, a pandemia mostrou isso, né? Tem mostrado isso. Eu acho que é uma prioridade sempre, né? O que mais? Acho que a questão da habitação, sim, moradia, é um problema sério. É um problema. Veja bem, no meu primeiro governo eu criei a ENDAP, a Empresa Sim. Municipal de Habitação. Está aí até hoje. Só que ela está fragilizada. A ENDAP hoje perdeu potência. Ela não é uma empresa de vanguarda.
Ela não é uma empresa que tem liderança, que tem projeto. Hoje se ouve falar muito pouco dela. Ela perdeu visibilidade, a Endap. No meu tempo, ela tinha uma enorme visibilidade. Tinha. Né? Então, ela perdeu visibilidade. Ora, para ter uma empresa que faz o arroz e feijão só, não adianta. Ela tem que impulsionar a habitação popular. Né? Sim. Ela tem que ser mais instigante. Ela tem que ser desafiadora, e ela não é. A Endap perdeu essa capacidade. Eu criei também um Instituto de Planejamento de Piracicaba. O IPLAP foi eu que criei. Então, são coisas do meu legado. Sim. O IPLAP, o Instituto de Planejamento de Piracicaba, foi no meu segundo governo que nós criamos. Com qual objetivo? O objetivo de pensar a cidade moderna. O objetivo de pensar a cidade do futuro. Porque Piracicaba, como eu disse, é uma cidade forte, uma cidade industrial, uma cidade que tem uma área de comércio e serviços muito importante. Então é uma cidade que tem tudo, e é uma cidade universitária. Sim. É uma cidade que tem tudo para ser um paradigma nacional, do ponto de vista de pensar a cidade moderna. Aí eu estou falando em termos urbanos. Né? Eu acho que Piracicaba tem um problema muito sério, que é o seguinte. Isso se refletiu no meu segundo governo, quando eu propus à Câmara o congelamento do perímetro urbano de Piracicaba. E isso não foi seguido. Não houve o congelamento. O perímetro urbano foi sendo ampliado de maneira irresponsável, no meu modo de ver. O que significa isso? Significa que a cidade foi espalhada, criaram-se muitos bairros distantes. Então, foi uma espécie de crescimento desordenado? Crescimento desordenado numa cidade que tem um instituto de planejamento. Entendi. E que tem um plano diretor. Só que um plano diretor que o tempo todo é modificado para atender os interesses, muitas vezes especulativos, né? Dos especuladores, especulador de terra que querem valorizar os seus terrenos, as suas propriedades. Então, o que acontece? É uma cidade... Isso vai gerando populações que estão cada vez mais afastadas do centro da cidade. Exatamente. E quanto mais afastada do centro da cidade, encarece a cidade. Porque você tem que levar infraestrutura para esses bairros. Você tem que levar transporte coletivo. E por isso que isso se reflete na tarifa de ônibus. Sim. É por isso que se reflete em todos os sentidos. Na tarifa de água, porque os custos aumentam. Educação. Né? Você vai ter que abrir escola mais perto dessas então, localidades. Nós tínhamos que ter avançado de uma maneira mais radical na reforma urbana. O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, ela exatamente te dá os instrumentos para radicalizar a reforma urbana. Você tem que fazer uma reforma urbana forte. Só que isso significa contrariar interesses. E muitas vezes isso foi passado pano sobre esses interesses. E a cidade é uma cidade que, infelizmente, ela poderia ser uma cidade mais densa, com custos decrescentes dos serviços públicos. Mas os custos dos serviços públicos explodem. Por quê? Porque a cidade é muito dispendiosa. E tudo isso por conta de interesses, né? Então o plano diretor, o Instituto de Planejamento são ferramentas importantes para disciplinar esse crescimento desordenado, mas isso, infelizmente, passou batido. Eu acho que essa é uma outra questão. Por último mesmo, assim, embora haja outros problemas, na área de educação certamente tem, que é uma área crucial, na área de segurança pública certamente tem, mas eu penso que na questão participativa da cidadania, a cidade sofreu uma decadência brutal. O orçamento participativo hoje é uma pálida experiência, né? Porque o número de pessoas que participam é muito pequeno, os conselhos estão desmotivados, fragilizados, os conselhos. Eles não têm empoderamento, porque se você não empodera os conselhos, se os conselhos não são acompanhados pelo prefeito, pelos secretários, uma articulação permanente com os conselhos, eles vão, evidentemente, perdendo força, porque eles se reúnem, mas com pouca capacidade de influir nos destinos da cidade. Então, eu considero
a democracia participativa uma coisa fundamental no mundo moderno. Sim. E Piracicaba teve uma experiência de democracia participativa, incipiente, é verdade, mas teve, com bastante significação. Até hoje tem piracicabanos que têm o diploma de ter participado do orçamento participativo. Que legal. Já me mostraram isso, um cidadão me mostrou com orgulho, foi lá e tirou da gaveta do armário dele, olha o que eu guardo. Prefeito. Que bacana. Alguns me chamam de prefeito ainda, né? Claro, carinhosamente. Sim. Olha o diploma que eu tenho, eu fui delegado do orçamento participativo. Quer dizer, eu quero ver com orgulho de ter tido um protagonismo social. Que legal. Isso não tem preço. Isso não tem preço, mas infelizmente isso hoje está completamente desmoralizado, enfraquecido, e me parece que isso é um problema. Agora eu quero puxar o nosso papo para a conjuntura política nacional. A democracia brasileira, ela está correndo riscos? Muitos riscos. Muitos riscos. E essa democracia só não sucumbiu de verdade ainda porque a Constituição de 88 ainda está em vigor e algumas instituições, apesar das deformações, apesar das oscilações, elas ainda conseguem resistir aos ataques à democracia. Né? Então, bem ou mal, as instituições ainda estão funcionando. Funcionando não como outrora, com o vigor de outrora, mas continuam funcionando. Então, as aventuras antidemocráticas não estão sendo exitosas. Elas estão sendo derrotadas porque ainda existe uma opinião pública no Brasil razoável e existem instituições que ainda resguardam as suas responsabilidades constitucionais. Então, isso, por enquanto... E também existe, evidentemente, a repercussão internacional. Como o Brasil não é um país qualquer, é um país muito importante, quer dizer, um retrocesso democrático no Brasil teria consequências desastrosas para o país, considerando o contexto internacional. Então, há ainda dificuldades, mas os aventureiros estão aí. Eles já tentaram promover medidas para fazer a sucumbência da democracia, mas ainda não conseguiram. Mas essa ameaça ainda paira. Veja você, Rodolfo, que um país como os Estados Unidos, que é um país de enorme tradição democrática, praticamente teve uma tentativa de golpe. Sim. Quando os trumpistas invadiram o Capitólio nos Estados Unidos com o objetivo de impedir uma coisa muito séria. A posse do Joe Biden. Quer dizer, os Estados Unidos... E o próprio Trump não aceitou a derrota dele, né? Ele não reconheceu a vitória do seu adversário político. E outra? Coisa que ele não foi, né? Inclusive lá no evento de posse. Coisa que nunca aconteceu, né, na história dos Estados Unidos. Sim. Então, veja bem, no último 7 de setembro no Brasil, houve um mal-estar porque havia uma articulação para fazer do 7 de setembro uma manobra golpista no Brasil. Sim. Claro que ela abortou, ela se frustrou. Se frustrou porque, como eu disse, os pesos e contrapesos da democracia brasileira ainda estão funcionando. Né? Veja, todo esse debate sobre a urna eletrônica ou a votação em cédula, quer dizer, isso é uma tentativa de desmoralizar as eleições, o processo eleitoral brasileiro, para justificar uma não aceitação do resultado das urnas. Então eu acho que nós estamos, sim, vivendo um quadro de anomalia política, não é?
porque as instituições estão fragilizadas. Mas ainda estamos navegando. Eu acredito que nós vamos passar essa fase. Não é? Mas isso porque a opinião pública brasileira tem sido determinante. Não é? Tem sido determinante. Se o atual presidente da República tivesse uma alta popularidade hoje, eu acho que a democracia estaria em risco. É que a popularidade dele desabou, a opinião pública hoje tem sobre o governo, sobre a pessoa do presidente, uma alta rejeição, e isso impede que ele tenha a coragem de tomar medidas de caráter golpista. Essa é uma interpretação pessoal. Sim. Não é? Então, você pediu minha opinião. A gente quer ouvir. Mas é a opinião pessoal minha. Sim. Agora a gente vai para um momento, Machado, que é um momento cult, que é o momento onde tanto eu quanto os convidados aqui fazem indicações literárias, né? Então essa ideia, a gente quer propagar cultura. Então o senhor pode fazer uma indicação de qualquer obra literária que ache interessante para o nosso público. Olha, eu ultimamente tenho tido muita dificuldade pessoal, por conta de várias tarefas que eu acabei assumindo, de fazer uma leitura sistemática, de fazer uma revisão bibliográfica. Eu tenho livros lá em casa, empilhados, que estão aguardando uma oportunidade para lê-los, mas eu não consigo achar um tempo para lê-los. Né? Agora, eu, assim, desafiado por você, eu fiquei pensando em duas obras que marcaram, sobretudo, a minha adolescência. Eu diria que são obras que são, assim, de leitura obrigatória. Quais? Uma delas é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Livraço. Esse aí, quando eu li, eu não acredito. Eu li numa edição, Rodolfo, de bolso, uma letrinha desse tamanhozinho. Eu lia no escuro, eu lia onde fosse possível, porque eu não conseguia parar de ler. Isso é, para mim, um livro marcante na minha adolescência. Um outro livro de adolescência marcante para mim é de um autor brasileiro, Machado de Assis, Dom Casmurro. Um excelente livro. Então, são dois livros. O Dom Casmurro, digamos, teve um outro impacto, porque o adolescente é um ser que cultiva muita paixão, né? Paixão. É uma fase da vida muito instigante, né? A adolescência. E quando eu li Dom Casmurro, eu me apaixonei pela Capitu, que era um personagem do livro. Uma paixão. Dentinho e Capitu, né? Uma paixão, né? Um amor platônico pela Capitu. Né? E o Bentinho, aquela figura, né? Com dificuldade para... E no final, e na sua opinião, houve traição ou não? Pois é, eu nunca soube se houve ou não houve traição, né? Mas... porque o Machado de Assis era enigmático, né? Ele deixou isso no ar, né? Aí o leitor que decide, né? E até hoje ninguém chegou no consenso. Ninguém chegou no consenso. E aí é que é o legal, né? O legal da obra dele. Da obra dele, né? Machado de Assis é um monstro. É aí né? que está a genialidade dele. É um monstro, né? É um dos grandes gênios da literatura brasileira, Machado de Assis. Um outro livro que me marcou muito também é o Quarupi, do Antônio Calado. Eu li, mas isso eu já li numa fase mais madura, né? Para ficar por aqui. São indicações. Indicações. Que valem a pena. Eu quero deixar uma indicação, né, de um livro que é recente, que é esse aqui, ó. Como o Racismo Criou o Brasil, do Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro. Livro importante. Na minha opinião, esse cara é um gênio das ciências sociais. É alguém que tem coragem de defender teses audaciosas, faz críticas aí muito contundentes a figuras importantes, consumadas, né, da nossa cultura. E aqui nesse livro aqui ele faz algo diferente.
Porque quase todos os livros que falam que tratam a temática do racismo no Brasil, explicam não, tentam apenas apontar o que é o racismo, as suas mazelas, mas neste livro aqui ele explica a estrutura do racismo, a lógica do racismo. E particularmente eu ainda não li nenhum livro que tenha se proposto a explicar a lógica do racismo, a estrutura do racismo. Então ele trabalha o racismo multidimensional, que para ele tem a ver com racismo de classe, com outros tipos de racismos, racismo cultural, racismo científico, e depois ele fala também, obviamente, do racismo racial. Então é um livro maravilhoso, importantíssimo no nosso debate. Eu não li esse livro que você está mencionando, mas eu conheço o trabalho do Gessé, já li artigos dele. E a Elite do Atraso, né? Elite do Atraso. O interessante do livro, para mim, que me marca muito, ou do livro não, da obra dele, do pensamento dele, é que se o Brasil não equacionar o problema do racismo, nós jamais seremos uma nação digna desse nome. O racismo hoje ele é um entrave ao desenvolvimento do Brasil. Sim. Ele é um entrave, ele é um problema estrutural que vem da escravidão, do legado da escravidão, que se enraizou na sociedade brasileira como um problema estrutural, não um problema superficial ou periférico, mas um problema estrutural. Ora, se nós não equacionarmos e não nos livrarmos dessas amarras do racismo e não construirmos uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde não haja qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de desigualdade, né? Nós não teremos futuro como nação. Nós vamos sempre estar claudicando, sempre estar, digamos, quase que um futuro inalcançável. Sim. Então nós temos que equacionar isso. Sim. Concordo. E esse racismo, eu vejo que ele não existe só no Brasil, nos Estados Unidos também, né? Sim. Pelas mesmas razões. Sim. Claro que numa dinâmica diferente do Brasil, mas no fundo é a mesma coisa. Quer dizer, isso entrava, isso cria um entrave. Quer dizer, se a gente não tiver uma chave que abra isso aí e desabroche uma nova cultura de respeito à diversidade, nós não vamos ser uma nação feliz. Sim. Não vamos. Nós vamos ser uma nação sempre impregnada de ódio sei lá, é uma mancha que tem no nosso país. Impregnada de ódio e de desigualdades. Agora a gente está chegando no final, né, do CUT e vamos pro... Agora é o momento realmente final, onde eu vou propor uma palavra ou um conceito e o senhor vem com uma definição. Pode ser? É o nosso ping-pong. Espero que eu não seja colocado em xeque aqui, né? Espero que eu consiga. Vamos lá. Um sonho. Um país justo e democrático. Família para mim é tudo. Família para mim é o meu repouso, é a minha retaguarda. Enfim, família para mim é fundamental. O Brasil em 2022 será o passaporte para o futuro. Espiritualidade e fé. Importante a espiritualidade, a fé, para que a gente consiga, enfim, praticar o amor, praticar a fraternidade. E por último, eu quero que o senhor deixe uma frase, uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Bom, antes disso eu quero agradecer, Rodolfo, a oportunidade e a gentileza do convite. Eu hoje não sou um personagem proeminente da vida política de Piracicaba, aposentado, tenho atividades políticas, mas de uma forma mais modesta, né? Eu não vou deixar de ser um ser político,
não vou deixar de exercer minha cidadania política, mas eu não tenho pretensão de ocupar nenhuma liderança. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem é de que os cidadãos piracicabanos, né, possam compreender bem os grandes desafios que a gente está vivendo hoje. Os meus concidadãos se imbuam desse desejo de compreender a realidade que nós estamos vivendo e contribuam para a sua superação. Os problemas que nós temos, nós vamos ter que resolver nós mesmos. Né? De maneira democrática, de maneira fraterna, né? De maneira pactuada. Nós temos que criar pactos políticos. Então eu desejo toda a felicidade do mundo para o meu povo, o povo piracicabano. Muito bom. Quero também te agradecer pela aceitação do convite e por ceder o seu tempo aqui para bater um papo com a gente. Então, o público do canal de Piracicaba também, tenho certeza que está muito agradecido nesse momento. Espero que seja a primeira de outras entrevistas, de outros bate-papos que teremos aí pela frente. Então é isso, gente. Nos chegamos ao final de mais um Cult e eu quero convidar você, incentivá-lo a se inscrever no nosso canal, canal de Piracicaba, também a nos seguir nas redes sociais. Então você pode seguir o Instagram oficial do canal de Piracicaba, @canal de Piracicaba, no Facebook também. Você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Quero pedir para você ativar o sininho das notificações para você sempre receber novos conteúdos. Então, o canal de Piracicaba de segunda a sábado, em todos os horários, né? A partir das 20 horas, tem aí produzido novos conteúdos todos os dias, de segunda a sábado. E quero pedir para você também deixar um like aí para a gente, dar essa moral para nós, que a gente vai ficar muito feliz. Então é isso, estamos encerrados e eu aguardo vocês na próxima segunda-feira.